Olá, aqui é Liz Kimura, especialista em mapas mentais, e o tema da live de hoje são mapas mentais aplicado em consulta médica. Toda quarta-feira, às 15 horas, eu abro uma live, apesar de que eu furei algumas quartas, e hoje exatamente, né, dia 23 de março de 2022, eu completo 7 anos em que terminou a última etapa do meu tratamento contra um câncer de mama. Em 2013, eu fui diagnosticada com câncer de mama ductal, do lado direito, com comprometimento em 3 linfonódulos, então eu tive que fazer o esvaziamento da axila, e passei por, né, o tratamento completo, né, o tradicional, então mastectomia, químio, rádio, e também fiz um tratamento chamado Herceptin, e eu fiz todas as minhas consultas em mapas mentais. Então, vamos lá. Bem, se por um acaso você está caindo de paraquedas nesta live e ainda não sabe o que é um mapa mental, então, né, aqui eu tenho alguns exemplos. Deixa eu pegar colocar aquele mais próximo. Então, repare, mapa mental é um formato não linear de organização de informações, em que ele parte de um tema central, divide em categorias de informações, e de cada categoria a gente vai hierarquizando os conteúdos, sempre em palavras-chave, cores, imagens, de maneira que o que é mais importante fica mais próximo do centro, o que é menos importante, detalhe, fica longe do centro. Então, visualmente, conforme onde aquela informação está localizada, você já sabe o quão relevante é aquela informação, ou se ele é um mero, simples detalhe. E como você anota tudo numa única página, fica com as informações, assim, compactadas, diferente, assim, de anotação tradicional linear, que as informações ficam meio que dispersas e difíceis de recuperar. Com o mapa mental, fica tudo à mão. Acho que é mais fácil mostrar, né? Deixa eu compartilhar aqui o meu desktop. Tcharam. Então, esse, por exemplo, mas aqui acho que foi uma das primeiras consultas. Eu acredito que eu devia ter mais consulta, porque eu fui diagnosticada, eu comecei a investigação em agosto de 2013. Então, repare, eu tenho como hábito, né, isso não é uma regra da técnica, mas eu tenho como hábito ter uma primeira ramificação, né, a 1 hora, com informações de dados, né, de data, horário, local, né, quem, né, e eu uso aqui o sentido horário. Então, em dados, eu coloquei dia 15 de janeiro de 2014, e eu coloquei o dia da semana em japonês. Então, esse daqui é de Suiyobi, né, quarta-feira, que por sinal hoje também é uma quarta-feira. Consulta às 11 horas da noite, e eu acredito que, ó, quando vocês me veem olhando aqui para cima, eu tenho um monitor externo. Aí, nesse meu retorno, eu percebo que o endereço de tá atrás da minha imagem. Deixa eu ver. Se eu fechar minha câmera, ok. Então agora vocês vão conseguir ver. Então, eu sempre tenho esse data, horário, local. Então, eu fiz o meu tratamento no AC Camargo, na rua Professor Antônio Prudente, 211, no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Né? Tipo, se for levar a técnica ao pé da letra, como é sempre do macro para o micro, né, o principal próximo do sempre, o detalhe longe, então a data eu deveria ter anotado o ano, depois o mês, e aí o detalhe do mês que é o dia, né, e o horário, então, é o detalhe daquele dia. E em termos de endereço, eu deveria ter começado, por exemplo, pelo país, estado, cidade, para então, rua. Mas, né, relevando esses micro detalhamentos, né, esse preciosismo, e como se diz, como falo, o contato, né, o meu médico foi o doutor Fabrício Castro, a especialidade dele é oncologista, e agora, então, eu volto com a minha imagem, e
Eu fiz aqui essa ramificação, deixa eu fazer um zoom, para mostrar quem eu anotei depois, quem que me acompanhou na consulta. Então, isso aí é uma das coisas que eu lembro que uma vez eu fui para uma consulta sem acompanhante, e aí o médico perguntou, né, cadê, né, a minha dupla dinâmica, né, minha mãe e minha tia, né, aqui em casa a gente costuma chamar minha mãe de mami, né, e a minha tia de titia, então todo mundo conhece a titia e a mami, a minha filha, Mayumi, esteve me acompanhando, e a Márcia, minha melhor amiga, que acompanhou, acho que 95% das minhas sessões de químio, de todas as consultas médicas, né, minha mãe, infelizmente, ela ficou no estado de negação, então eu fui diagnosticada, eu tratei, terminou o tratamento, e minha mãe não superou a fase de negação. Então, a Márcia foi meu grande braço direito. Márcia, minha querida, eternamente grata por todo esse seu apoio. Então, ela que esteve comigo nas consultas médicas, né, nas sessões de quimioterapia. E aqui eu coloquei sobre atestado médico, o exame de sangue, né, que eu estava com dúvida, quando que eu tenho que fazer exame de sangue? No dia da consulta ou no dia da químio? Porque na época, para mim, tudo aquilo era muito novo, né? Então, repare, eu anotei aqui, ó, na consulta X, né, eu tenho que fazer o exame de sangue no dia da químio. Então, eu tive que fazer 6 meses de quimioterapia. Então, antes da químio, você tem que fazer um exame de sangue para ver o seu nível de leucócitos, né? Como que está a sua imunidade. Então, teve uma vez que, assim, eu sentia, eu lembro assim, um colega do ginásio, né, que inclusive faz aniversário comigo, ele é até meu xará, né, porque eu sou Liz e ele é Luiz, e ele falava que paciente tem que ter paciência, né, então assim, eu lembro que a gente chegava, tirava uma senha, aí eles chamavam a senha, apresentavam a documentação, aí chamavam para passar pela triagem, tinha medir, né, temperatura, pressão e o resultado do exame de sangue. Então, esse hemograma, né, tem que ser feito no mesmo dia da quimioterapia. Eu estou falando isso de 2013, então talvez hoje, 2022, né, alguns desses procedimentos tenham evoluído, tenham mudado, então a minha referência é da minha experiência. E eu lembro que eu normalmente, assim, eu acho que foi meio corrido, eu fiz o exame de sangue, e aí 20 minutos depois ficava pronto o resultado. Então, quando eu fui para o prédio da oncologia, hora que foi fazer o exame de pressão, assim, como eu tive que fazer o esvaziamento da axila, eu não posso medir pressão, não posso tirar sangue, eu não posso tomar vacina no braço direito, né? Eu não posso levar picada, então eu converso com os pernilongos, ó, esse braço pode, este braço não pode. Então eu não posso me machucar no braço direito, porque como eu não tenho sistema linfático, né, para trazer as defesas do organismo, se eu tiver uma infecção, vai ser muito mais difícil de tratar essa infecção. Então, como o exame de sangue tinha que ser feito pelo lado direito, e a quimioterapia ela é endovenosa, então essa veia do braço era reservada para químio, e o exame de sangue eu fiz então aqui na mão. E aí, a hora que foi medir a pressão, adivinha? Isso daqui foi virando assim, sabe, uma montanha, até que, puf, arrebentou a minha veia estourou. Aí eu fiquei com a mão aqui toda roxa. Aí eu aprendi que, tem que fazer exame de sangue no mesmo dia, mas do tipo, na sequência, medir pressão, não é uma boa. Então eu comecei a fazer, levar de manhã cedo, eu levava minha filha para a escola, na volta eu fazia o exame de sangue, aí eu ficava de manhã em casa, almoçava e eu só fazia quimioterapia no período da tarde. Então, já tinha dado tempo da minha veia cicatrizar. Só que, assim, todo esse processo é relativamente moroso. E, nossa, me chamaram rapidamente, né? Eu lembro, assim, de uma amiga que me acompanhou, a Elisa, ela teve linfoma. E
ela tratou no SUS. Então, uma das vezes que ela me acompanhou, nossa, demora tudo isso? E você ainda paga por isso? Porque como ela foi no SUS, então ela falou assim, que lá demorava, né, era natural, mas tipo, ela me acompanhou na rede privada e falou, gente, demora tudo isso. E aí, assim, quando chamaram super rápido, que poxa, hoje o negócio tá andando. Aí falaram que, ó, foram conferir meu exame de sangue, o meu nível de leucócitos estava muito baixo. Então, se eu tomasse uma quimioterapia naquele dia, a quimio ia me matar. Então, volta para casa, se alimenta bem, come muita verdura verde escura, descansa e volta daqui a 2 semanas. Que, inclusive, naquele período, eu não aceitei nenhum convite para dar aula, palestra. Na realidade, a única palestra que eu aceitei foi do universo de POs, de Personal Organizers, que foi em 2014 a primeira conferência POB, Personal Organizer Brasil. E o José Luiz Cunha, quando ele me fez o convite, eu falei, puxa, José Luiz, eu falei, meu, não vai dar. Eu fui diagnosticada com câncer de mama lá em março, e eu vou estar botando as tripas para fora. Eu falei, não, acho que não vai rolar. Ele, não, eu quero muito que você participe dessa primeira edição. Assim, eu tenho alguns palestrantes, né, na manga, mas eu queria muito que você fosse. Aí, tudo bem. Aí eu ligo para ele, eu falei, José Luiz, então, da última químio, eu não consegui fazer. E aí eles reagendaram para 2 semanas depois, exatamente no dia da palestra. Mas você vai fazer químio de manhã ou à tarde? À tarde. Ah, então tá bom. Então, em vez de dar palestra à tarde, você dá palestra de manhã, e aí depois você vai para sua quimioterapia. Então, eu lembro que eu estava assim, toda careca, inchada. Nossa, durante esse período, eu lembro quando eu conversei com a Elisa, foi a primeira pessoa com câncer que eu tive a oportunidade de, assim, ter uma conversa longa, né, uma conversa, assim, bem detalhada, né, sobre a experiência dela. Foi quem, assim, mudou muito, né, a minha postura em relação ao tratamento, né, eu, inclusive, agradeço muito a minha prima, Tatiana Mica, que ela falou que a postura com que a Elisa encarou todo esse tratamento, assim, meu, foi sempre super bem, super alegre, super para cima, né? Já deu certo, vai dar tudo certo. Então, que isso fez muita diferença do que ficar assim, ó Deus, ó vida, eu vou morrer, acho que não vai dar certo, né? Então, assim, porque essa postura da Elisa fez grande diferença, né? Então, nossa, Elisa, sou super honrada, assim, agradeço muito, né, todo esse seu apoio que você me deu. Hoje, inclusive, eu atrasei, né, para começar a live, porque eu estava conversando com uma amiga que semana passada ela foi diagnosticada com câncer de mama. E aí ela de manhã me mandou uma mensagem, aí estava trocando mensagem, ela estava no laboratório, eu falei, por que você tá no laboratório? Eu falei, não, eu tô sozinha. Como assim, sozinha? Eu falei assim, em qual laboratório que você tá? Tô indo te fazer companhia. Aí, no final das contas, a gente parou para tomar um cafezinho, para eu contar da minha experiência, e quando eu fui ver já era 3 horas da tarde, então, por isso que eu cheguei aqui um pouco atrasada, perdão. Então, mas assim, é aquilo, o que eu comentei com ela, é o diagnóstico que ninguém quer receber, né? Eu, por exemplo, descobri o meu câncer de mama numa fase que eu estava tentando parar a amamentação, né? E dizem que a amamentação protege do câncer de mama. Eu falei assim, doutor, eu amamentei por 3 anos e meio, né? E mesmo assim eu tive câncer de mama. Eu não tenho câncer de mama na minha família. Mãe, eu não tenho irmã, né? Tias, primas, né? Eu tive uma prima que teve câncer na tireoide e meu avô, por parte de pai, teve câncer no duodeno, mas câncer de mama, ninguém, né? Então, assim, uma grande incógnita, né? Eu não bebo, eu não fumo, assim, então, sabe, eu não conseguia entender, né, por que que eu tive o câncer de mama. Mas a minha
biópsia ficou pronta. Eu fiz a minha biópsia na véspera do meu aniversário, em outubro, final de outubro, e aí o resultado da biópsia ficou pronto no começo de novembro. Acho que deve ter sido dia 1º de novembro, algo assim, que era uma sexta-feira. E eu tinha consulta com o meu médico na segunda. Então, eu falei assim, bem, na segunda-feira eu vejo, né? Porque saiu o resultado, mas assim, não tá escrito, você tem câncer, né? Ou tipo, câncer positivo, câncer negativo, não é assim que aparece no relatório, no laudo médico, né? Eles escrevem no idioma que, né, a gente leigo não consegue entender. Mas, do tipo, eu tive um final de semana para, como que é? Negação, revolta, tristeza, não sei o quê, aí vamos partir para ação, porque quanto antes começar o tratamento, antes vai terminar. Então, isso tudo começou em agosto de 2013 e terminou em março de 2015, né? E hoje, já completou 7 anos que tudo isso terminou, né? Então, realmente, câncer é uma doença que mata, mas se você descobre no começo, né? Então, tudo que é grande, ele começa pequeno. Então, se você descobre no começo, tem muito mais chance de cura, né? Então, eu já tô curada, eu já tô assim, sabe? Já é uma página virada. E como toda quarta-feira, né? Eu abro aqui a live para falar, né, de uma aplicação de mapas mentais, né, hoje eu queria me ater nesse tipo de aplicação, em consulta médica. Quantas vezes você vai para o médico, aí, ai, doutor, eu tinha tanta pergunta para fazer, mas não sei, agora me deu um branco. Eu posso ligar mais tarde? Posso mandar uma mensagem? Né? Então, aquele momento da consulta médica é precioso, né? Então, assim, para não escapar nada, eu anotava tudo em mapa mental, dúvidas aqui sobre medicações. Ah, ok. Por exemplo, tratamento dentário. Era uma coisa que não pode fazer depois que começa o tratamento, né? Porque como a quimioterapia, ela derruba a sua imunidade, a boca é um foco de entrada de bactéria muito grande. Então, eu, por exemplo, eu tenho que tirar 2 sisos. Nossa, eu ainda preciso tirar 2 sisos. Né? E aí, na época, o médico falou que, ó, não pode tirar o siso. Ah, e outra coisa que o médico falou, que vai dar alopécia, né? Então, eu fui assim, eu fiz a mastectomia no final de novembro, então no final de dezembro eu tive a minha primeira sessão de químio, né? Eu passei 3 meses por químio vermelha, e aí, acho que era, eu não lembro agora se foi dia 29 ou dia 30 de dezembro, né? Foi antes do ano novo. E dia 11 de janeiro eu fui para o casamento de um casal de amigos muito queridos, do professor Humberto e da Cláudia, e o casamento deles foi no dia 11, né, no sábado. Domingo, dia 12, começou a cair o cabelo, né, eu percebia muito no chuveiro, que o ralo ficava assim com aquele monte de cabelo. E aí, dia 17 de janeiro, né, 5 dias depois, na sexta-feira, nossa, eu parecia um personagem de filme de terror, porque já tinha caído tanto cabelo que eu tava assim, só com alguns tufos, meu, parecia assim, realmente um negócio horroroso. E aí eu liguei para marido, eu falei, marido, traz a maquineta porque vai ter que raspar, porque tava deplorável a minha aparência, né? A minha sogra foi cabeleireira a vida toda, e a família do meu marido, eles têm uma loja de perfumaria cosméticos que tinha também um salão de beleza, né, mas com a pandemia, eles não conseguiram manter o salão, e então eles têm todos esses apetrechos para cortar cabelo, e aí eu falei para o meu marido, traz, e aí ele passou, né, a maquineta, assim, raspou todo o meu cabelo, e aí ele raspou o dele. Então, a diferença é que o dele ia crescendo. Então, enquanto eu estava careca, ele raspava e ele ficava careca comigo, né? Então, meu marido foi, assim, um grande companheiro, né? Me acompanhou aí durante todo esse período que eu estava com a alopécia. Ah, então, uma das coisas que eu não podia fazer, por exemplo, o furô, né? Que japonês adora fazer aquele banho de imersão, né?
em banheira, e o que acontece? Esse calor não é bom, porque como eu não tenho, então, aqui esse esvaziamento da axila, eu tenho que tomar cuidado para esse braço direito não passar por calor, porque isso pode dar um linfoedema, né? O meu braço, ele pode inchar, e se ele inchar, ele nunca mais vai desinchar, né? Então, do tipo, eu tenho que evitar cozinhar, né? Tirar coisas do forno com o braço direito, né? Eu tenho que fazer mais com o braço esquerdo. E durante todo esse período, então foram assim, 6 meses de químio, aí a gente tem um mês de respiro, aí eu tinha que fazer um mês de radioterapia, só que a pele de cima ficou assim preta, né? E a minha pele de cima caiu antes da de baixo ficar pronta. Então teve um período que eu fiquei assim, carne viva, né? Eu vivia com o braço assim, né? Eu falei assim, ó, eu não tô brava, né? Mas é que assim, eu não conseguia abaixar o braço, não conseguia encostar aqui porque doía muito. Então eu tive que interromper a radioterapia para conseguir me recuperar, para então dar continuidade. E é incrível porque na radioterapia, você não precisa de acompanhante, né? Então eu ia sozinha, ia todos os dias, né, com exceção de finais de semana e feriados, e como é assim, é rápido, então lá tipo, do lado de fora da sala tinha um banco, e a gente fica meio que enfileirado na sequência, né, porque aí são poucos minutos a radioterapia. E na minha frente tinha uma senhora, como eu, Nikkei, descendente de japoneses, que era 10 anos mais velha do que eu, começou a radioterapia no mesmo dia que eu, era do mesmo lado, e ela ficou assim levemente rosada. E eu, assim, fiquei em carne viva. Então, assim, cada organismo responde de maneira diferente, né? É, durante esse período todo, eu tinha consultas, né? Todo mês, né? Sempre, né? Depois de, por exemplo, a quimio vermelha é muito forte. Então, era só a cada 3 semanas que eu tinha sessão de quimio. Depois desses 3 meses, eu passei para a quimio branca. Aí a quimio branca é mais light, então era semanal, né? Mas todos os meses eu tinha consulta com o oncologista, né? O especialista em câncer. E conforme terminou todo o tratamento, aí tinha que fazer baterias de exames a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, e isso ia se espaçando, né? Até que começou a ficar uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, neste mapa mental, repare, eu coloquei o ano 2017 e 2018, e em 2017, né, 24 de março, né, porque como dia 23 de março eu completo, né, é o aniversário do término do meu tratamento, então é uma época meio que emblemática, né, para eu fazer baterias de exames, tudo. Aí o meu médico, né, em janeiro tinha sido pai, então eu estava, né, curiosa como que estava bebê. Aqui, deixa eu fechar um pouquinho. Olha que interessante. Para mim, aqui aparece de um jeito e eu estou vendo que lá no YouTube aparece de outro. Deixa eu fechar um pouquinho minha câmera para eu poder ver o que está atrás. Então, eu tinha tido pneumonia. Nossa, como isso daí é uma coisa que, olha, assim, para quem está fazendo quimioterapia, deu febre, pronto-socorro. Não, mas puxa vida, doutor, né? Eu assim, espirrei, tossi, fui fazer exame de sangue, urina, raio-x de tórax, pneumonia, né? Então, durante o tratamento do câncer mesmo, eu tive acho que 3 pneumonias. Essa daqui, em 2016, foi a quarta pneumonia que eu tive. Então, nos meus exames de raio-x, tem tudo assim umas cicatrizes, né? Que são as marcas dessas pneumonias. Em julho, eu tive, então, foi março, abril, maio, junho, julho, 4 meses depois
exames, né, então, ó, aqui eu fiz densitometria óssea, exame de sangue para conferir, então, durante a quimio a gente não pode tomar sol, e com radioterapia também, você não pode, tem que evitar calor, né, senão não deve tomar sol também. Então, imagine, a sua vitamina D despenca. Então, tinha que fazer reposição de vitamina D. Eu também passei por especialistas, né, nutricionista, endócrino, oftalmologista, mastologista, que é um médico especializado em mamas. Ele também mede peso, né, quando que é próximo exame, né, daqui a 4 meses, aí eu fazia os exames e voltava em consulta, né, atividade física também, né, eu não estava fazendo, e aí eu voltei a menstruar, então com tipo, essas doses cavalares, né, da quimioterapia, um dos efeitos colaterais foi parar de menstruar, mas na época eu tinha 41 anos de idade, aí o médico falou, não, você é jovem, era uma das coisas que eu mais ouvia, que eu era jovem. Eu falei, mas doutor, já passei dos 40, né? Porque ele dizia que o câncer é uma doença típica de pessoas idosas, né? Falando assim, que estatisticamente, né, você envelhecendo, a chance de uma célula se multiplicar de maneira equivocada aumenta. Então, que a princípio o câncer é uma doença de idosos, né? E que eu com 41 anos era muito jovem, né, então, aí eu já voltei a menstruar, então reparem, né, aqui como a próxima consulta foi em fevereiro de 2018, foi inclusive a minha despedida do oncologista, né, eu na época mudei de plano de saúde, então eu não ia mais ter contato com ele, mas de 4 em 4 meses, depois passou para 6 em 6 meses, né, de 1 ano, então hoje eu tenho, assim, vários anos numa única folha de mapa mental, e esse daqui, por exemplo, assim, conforme o tempo vai passando, nossa, você não lembra dos detalhes, então teve numa das consultas com o mastologista, eu criei essas anotações para lembrar do meu histórico, então, porque aí quando muda de médico, né, então eles vai perguntar tudo, e tudo começou em 2013, né, no mês de agosto, quando eu estava tentando, né, parar de amamentar, uma das dicas, assim, que eu recebi era pingar Novalgina, sabe Novalgina de adulto? Porque é muito amargo. Aí eu pingava no bico do seio, né? A minha filha queria mamar, eu falei, xiii, o leite estragou. Mas eu posso experimentar? Ela foi experimentar, ela... realmente, mamãe, estragou. Só que, acho que eu tinha esquecido de pingar, e ficou assim meio que esbranquiçado. Ela pegou a manga da minha blusa, limpou. Oh, mamãe, ficou bom de novo. E eu, ai, meu Deus do céu, o que que eu faço? O pediatra já falava, né, para desmamar enquanto é bebê, porque bebê chora. Depois que aprende a falar, ela falou assim, por favor, mais um pouquinho, mamãe. Não, ela ficava de joelhos, ela implorava, mamãe, eu te imploro, por favor, só dessa vez. Eu, ai, meu Deus do céu. Né? E aí, uma dica que eu recebi foi usar, sabe aquele band-aid redondinho que normalmente grudam no braço depois do exame de sangue? De grudar no bico do seio, né? Aí eu falei, puxa, a mamãe tá dodói. Aí ela ficava assim, oi, tadinha da mamãe. E uma das vezes a gente foi tomar banho juntas, eu tirei esse band-aid e o adesivo, a cola, ficou um restinho. Então eu peguei uma toalha e raspei assim para tirar, e nisso eu sangrei, assim, sangue vivo pelo bico do seio, né? Por isso que eu comecei a fazer essa investigação. Então, graças a Deus que eu sangrei, porque no exame de toque não dava para sentir, né? Tanto é que assim, eu lembro que eu sangrei, aí ela olhou para mim e falou, nossa, mamãe, tá dodói mesmo, né? Sabe quando você engole seco? Você fala, puxa vida, aí eu pensei comigo, né? Esperei 24 horas, espremi, saiu ainda um líquido meio sanguinolento. Esperei mais uns 3, 4 dias, espremi, continuou saindo uma secreção anormal.
Aí eu falei, não, isso não tá certo. Por isso que em setembro eu fui fazer mamografia ultrassom de mamas, né, pela segunda vez na minha vida, porque a primeira vez tinha sido com 40 anos de idade, no ano anterior. Aí deu tudo zerado, não dava para ver, né? Era pequeno, tinha 2,55 centímetros, né? Então não dava para ver no ultrassom e nem na mamografia. Então eu pensei, uhul, deve ter cicatrizado, acho que não era nada, já foi. Aí a secretária lá, assistente do médico, entra em contato comigo e fala, então, o doutor deixou um pedido de ressonância magnética com contraste. E aí, a hora que foi injetado o contraste, realmente o ducto mamário comprometido ficou iluminado. Então, aí em outubro eu também fiz a biópsia, em novembro, então, eu fiz a mastectomia, né, que é a cirurgia para remover toda a mama. Em dezembro começou a químio vermelha, né, que continuou em janeiro, fevereiro, e março começou a químio branca. Só que a químio branca, como é semanal, as veias não aguentam, elas começam a estourar. Então eu tive que fazer uma outra cirurgia para implantação de um catéter Portocat, né? E, e o que acontece? Ele parece assim, sabe, uma moeda de R$ 1 que fica aqui debaixo da pele, aqui abaixo da clavícula esquerda. Porque eu falei para o doutor, já que quando eu fiz a cirurgia de mastectomia, foi o cirurgião plástico entrou na sequência e implantou uma prótese expansora. E eu tinha uma válvula em cima da costela. Então, eu já não conseguia dormir direito do lado direito por causa dessa válvula, porque ela é dura, né? E aí eu falei, doutor, pode ser do lado direito? Ele falou, não, exatamente pelo fato de eu ter feito a cirurgia do lado direito, a recomendação é que o catéter seja implantado do lado esquerdo. E eu, ai meu Deus, então eu tinha esse catéter aqui debaixo da clavícula, então, e o negócio é duro, né? Então, assim, gente, dormir era, assim, encontrar uma posição para dormir era algo que eu ficava, sabe, mexendo, até que encontrei uma posição. Ai. Então, assim, era uma dificuldade conseguir uma posição para poder dormir. E o que acontece? O câncer pode voltar principalmente nos 2 primeiros anos. Então, esse catéter não é retirado quando termina o tratamento, né? Tem que esperar 2 anos, porque aí realmente tá zerada, não tem. Porque o que acontece? Como eu já tive esvaziamento da axila, significa o quê? Que essas células tumorais já entraram na corrente sanguínea e pode dar metástase, né? Metástase é o nome que se dá ao câncer que se espalhou, não é o câncer original, né? Então, normalmente câncer de mama tem metástase no pulmão, nos ossos, né? Como ele tem que ser uma questão assim, meio que de proximidade, né? Quando se tem, por exemplo, câncer no sangue, né? Ou, por exemplo, câncer de pele, né? Você pode ter a metástase em qualquer outro lugar do corpo. Então, por isso que essa cirurgia eu implantei, e aí não precisava mais ficar furando para fazer a quimio. Então, acoplava direto nesse portocard. Lá no Instagram, eu postei a foto da minha da minha última sessão de Herceptin. Aí tem lá o Portocat acoplado, né, e aquele adesivo, né, para não sair do lugar, e a Suelen, a enfermeira, né, que me acompanhou, né, ela estava na minha primeira e na minha última sessão. Então ela colocou até uma carinha feliz, né, um sorriso, e eu tô lá com o cabelo bem curtinho, porque o cabelo já tinha voltado a crescer. E então, em julho, dia 1º de julho, terminou a químio, pude descansar durante o mês de julho, aí em agosto começou a rádio. E como eu tive que interromper, terminei a rádio em setembro. Ó, não está escrito aqui que eu terminei em setembro. E quando eu comecei a quimio branca, em março, eu paralelamente comecei o Herceptin. Como eu dei positivo para HER2, né, esse Herceptin, então Her de, como fala, dela, né, em inglês, e o HER2, né, se não me engano, acho que é uma proteína que tem na membrana do tipo de célula tumoral que eu tive.
E aí, como eu dei positivo, esse Herceptin é um receptor desse HER2. Então, ele faz assim, um encaixe perfeito de chave e fechadura com essa membrana do tumor. Então, o Herceptin, ele não destrói as células tumorais, mas assim, deixa inativa, né, que é tão bom quanto, né? Então, dia 23 de março de 2015 foi quando terminou, né, essa última sessão do Herceptin. Então, eu interrompi o assim, tipo, terminou todo o tratamento, aí o oncologista falou, olha, agora é vida que segue, né? Então, eu falei assim, então posso retomar, porque o Herceptin não tem esse efeito colateral de diminuir a imunidade como tem a quimioterapia. Então, eu já podia voltar a trabalhar, ter contato com as pessoas, porque durante o período da quimio, eu era assim, apavorada de encontrar com pessoas espirrando, tossindo, né? Porque, nossa, qualquer coisinha, né? Deu uma febrezinha, eu tinha dava pneumonia. Então, eu não aceitei, né, essas convites para dar aula, palestras, essa da conferência, né, do personal organizer, eu lembro, assim, que quando terminou, muita gente queria me cumprimentar tudo, e eu assim, ai, meu Deus do céu, eu tô morrendo de medo de abraçar as pessoas, de ter contato, né, e então, quando teve a pandemia a partir de 2020, março de 2020, nossa, eu sei assim, ela é terrível, a doença matou muita gente, né? Meus sentimentos a todas as famílias, né, que perderam familiares. Só que, assim, para mim, eu estava muito feliz porque eu já tinha passado pela minha pandemia, sabe? Eu já tinha passado o meu lockdown e eu estava sem saúde, eu estava passando mal. Eu lembro assim, eu dizia que, ó, se tiver um campeonato de vômito, eu ganho, porque eu garantia assim 2 metros de distância tranquilamente, porque aquilo vinha com uma força que eu falo assim, ainda bem que eu fiquei careca, porque não dava tempo de prender o cabelo, né? Eu botava tudo para fora, aí assim, sujava tudo o cabelo. Eu tinha que entrar direto no chuveiro, porque não, nossa, não dava. Então, eu achei até bom, né? Não ter cabelo, não gastava dinheiro com shampoo, com condicionador, não precisava cortar cabelo, não precisava hidratar cabelo, não precisava, sabe? Então, eu falo assim, eu usava lenço, né, não consegui me adaptar com perucas, né, eu ganhei 2 perucas, né, e aí ficava só, eu e minha filha, a gente ficava brincando, a gente tirava foto, trocava as perucas e dava gargalhada, e eu falava assim, puxa, não consegui me adaptar. E aí o que eu aprendi foi dobrar lenço, né? E eu tinha assim que aprender a dobrar rápido, porque com esse esvaziamento da axila, eu, por exemplo, não consigo ficar segurando o guarda-chuva por muito tempo, porque o meu braço começa a dormir. Uma vez eu fui com uma amiga buscar nossas filhas, né, na escola, tipo, literalmente atravessar a rua e voltar. Nossa, ela é muito alta. Aí eu comecei a perceber que, gente, meu braço, eu já não tô mais sentindo meu braço, né? Então, eu tenho que deixar, assim, o braço para baixo, aí eu seguro o guarda-chuva com o braço esquerdo, né? Então, adaptações que a gente vai fazendo. Eu também usei muito essa técnica dos mapas mentais para as consultas com o pediatra, né? Mas isso aqui vai ser assunto para uma outra live, né? Eu tenho, deixa eu ver, Fernando Sena pergunta, o médico deve ter pedido o hemograma, isso mesmo, Fernando, eram hemogramas, né, que tinha que fazer, e eu descobri que depois de 20 minutos fica pronto no sistema. Então, aquela vez que eu fui até o hospital fazer o tratamento, o que acontece? Meio que perdi o tempo, né? Porque quando eu cheguei lá, falaram que não podia fazer a químio, então, tipo, com o tempo a gente vai aprendendo alguns macetes, né? Por isso que eu levava minha filha na escola, fazia o exame de sangue, aí voltava para casa,
almoçava, aí antes de sair de casa, eu checava na internet o resultado, então, hoje eu já não lembro qual que era o número mínimo de leucócitos que eu precisava ter, mas aí eu, assim, tipo, aquela vez foi a única vez que meu nível realmente estava baixo, que não podia tomar químio, então, eu, como fala, depois disso fiquei esperta, né, consultava sempre antes de ir, e no caso, né, eu tenho mapas mentais para oncologia, é que eu fotografei poucos, né, mas, então, eu tenho aqui vários, né, eu falo um monte de consultas, né, todas as minhas consultas, né, ó, todas elas em mapas mentais, ó, então, quando era remédio, eu colocava aqui o íconezinho, aí conforme eu ia falando com o médico, né, então, aí dava os checks, né, quando eu fazia a pergunta, e então, nesse caso, né, que é só do símbolo feminino, então era com ginecologista, né, o médico de mulheres, quando tinha, por exemplo, deixa eu ver se eu pego um com outras especialidades. Então, ó, aqui eu tenho a alta, foi em 13 de outubro de 2014, alta da radioterapia. Né? Só que, ó, ainda não podia tomar sol. Então, não podia tomar sol. Um monte de lembranças da época. Então, né, ver que, assim, todas as minhas consultas, todos os meses, né, a hora que ia espaçando, então, eu colocava o ano e as 4 consultas do ano. Tcharam. Eu lembro que eu tive também consultas. Então, essa daqui. Deixa eu mostrar, ó. Com mastologista, então, no lugar dos olhos, eu colocava as mamas, porque é o médico especializado em mama. Então, muitas consultas. Ó, esse daqui, por exemplo, foi com o médico vascular, né? Então, o médico vascular é que cuida dos vasos sanguíneos, né? Que é quem faz a implantação do catéter, do portocard. E aí, quando foi remover o catéter, então, eu falei, então, doutor, só para confirmar, eu tenho que ficar 8 horas em jejum e tem que chegar com 2 horas de antecedência, né? Então, assim, eu fui sublinhar, né, coisas que porque aí foram... Engraçado, eu não anotei aqui quando que eu fui remover, mas se eu terminei em 2015, acho que foi em 2017 que eu tirei o catéter. Né? Então, eram os mesmos procedimentos, então, aqui eu colocando em destaque, né, que tinha que ter a documentação assinada, né, antes disso, tem os procedimentos, né, burocráticos. Por isso que, seja para oncologista, mastologista, dermatologista, ginecologista, né, todos as áreas médicas, né, é só colocar o tema central. Então, quando era dermatologista, eu desenhava lá uma tentativa de uma epiderme, né, aí eu bato o olho, por exemplo, a minha filha, ela deslocou um cotovelo com 7 meses e deslocou o outro cotovelo com 9 meses. Aí no médico, para ver, né, esses ossos, tudo, então eu fiz tudo uma caveira, sabe, de ossos. Porque assim, eu bato o olho no centro, eu já sei de qual especialidade, né? É uma consulta médica de que especialidade médica que eu fiz a consulta. Então, me permite, né, hoje mesmo, quando eu estava conversando com essa amiga, aí eu fui mostrando o mapa mental, eu relembrando, puxa, olha só aqui, né, os medicamentos que tinha que tomar, os bochechos, etc. Então, com o mapa mental, né, depois de anos, porque a gente, com o tempo, você vai perdendo os detalhes, né, e aí o mapa mental te permite lembrar várias coisas. Só que também teve coisas que eu não lembrei, que eu bati o olho e falei, gente, por que será que eu anotei isso? Então, é importante anotar todas as palavras-chave, né, para que você consiga lembrar de todos esses detalhes. Mas consultas com pediatra, a gente fala numa outra live.
tá bom? Fernando Sena, suas aulas são maravilhosas, obrigado. Eu que agradeço, Fernando, pela audiência, para todos que estão aqui assistindo ao vivo no YouTube. A gente faz aquele tradicional pedido, deixa um like, se você acha que essa informação pode ajudar alguém, né, que esteja enfrentando não apenas um câncer de mama, né, mas qualquer tipo de câncer, né, para as consultas médicas, eu acho que é muito importante. É que eu anotei num outro caderninho, agora que eu lembrei, eu tenho uns mapas mentais dos exames de cintilografia óssea, de densitometria óssea, né, quais são os cuidados que tem que ter, por exemplo, principalmente todos esses exames que necessitam de contraste, é importantíssimo beber muita água. Porque eu lembro que quando terminou tudo isso, e aí eu fui fazer, né, começar a fazer as baterias de exames, então um deles é ultrassom de tiroide, ultrassom de mama, ultrassom abdômen total, não sei o quê. Eu sei que eu tinha gel, aquele gel assim pelo corpo todo. Aí o médico foi virando, você tem uma pedra no rim. Respirei fundo e pensei, antes uma pedra no rim do que uma metástase no rim. Tudo bem. Aí eu fui para o urologista. O urologista olhando o laudo, não, você não tem uma pedra no rim. Jura? Ué? O médico técnico lá que fez o exame foi tão categórico. Você tem 2 pedras no rim. Eu, antes 2 pedras no rins do que 2 metástases no rim, né? Então, depois também, tendo consulta com nefrologista, esses cálculos renais, eles podem ter como base excesso de proteínas, excesso de sódio. Então, para saber, teria que pegar aquele cálculo, né, e examinar. Né? Só que nem sempre você, tipo, vai ficar fazendo xixi com peneira, sabe? Então, a gente foi conversando, e uma das especulações é de que há grande possibilidade do meu cálculo renal ter sido criado por causa de muitos contrastes que eu fui tomando para fazer os exames, né, durante um período de tempo, assim, relativamente curto. Então, lição aprendida que, assim, como fala, nas instruções, eles já falam, né, que você deve beber água, mas assim, levem isso a sério, beba muita água. Quando você for fazer um exame de contraste, beba bastante água antes, né, e durante, acho que não dá, né, mas depois, né, nos dias seguintes, assim, beba muita água para poder, sabe, lavar isso daí. Né, eu lembro da quimio-vermelha também, né, ela, né, vinha assim o caninho, né, avermelhado, e você também, o excesso desse vermelho tem que sair lá, né, antes de te liberarem, você tem que urinar todo o excesso. Por isso que o vaso sanitário é muito importante que ele seja branco, porque aí você consegue ver a cor da sua urina. Né? Quem, por exemplo, tem uma urina marrom, além de você sentir, acho que o odor deve ser muito mais forte, significa que está muito concentrada a sua urina, né? Que você precisa beber mais água, né? Chá, sucos, mas assim, água, essencialmente água, né? E principalmente água, né? Com pH elevado, acima de 7, né? Água alcalina, né? Ou então água com limão, né? É muito importante para... Então, assim, bebam água, cuidem da sua saúde, câncer mata, mas olha, se você descobre cedo, então é importante fazer os exames. Eu lembro quando o médico, eles divulgavam assim, que quimioterapia e radioterapia é um tratamento preventivo. Mas, doutor, como assim pode ser preventivo? Eu já fui diagnosticada com câncer. Então, só que como ele já contaminou a axila, os linfonódulos, ele já está na circulação sanguínea. Então, ele pode dar metástases em outras partes do corpo. Então, a quimio-rádio, nesse caso, era tratado como preventivo, porque isso pode crescer, isso pode piorar.
né? Então, exames médicos, periódicos, check-up, isso tudo é muito importante, né? Muitas das vezes o pessoal fica lá só outubro rosa, né? Então, não é para fazer mamografia, ultrassom só em outubro, né? Você pode fazer em outras épocas do ano, porque em outubro realmente a agenda fica lotada, né? Eu fiz o meu, por exemplo, em janeiro. Então, janeiro desse ano eu já comecei o ano esticada, né? Então, mastologista, ginecologista, oncologista, tanto é que o oncologista falou que eu não preciso mais ter acompanhamento de oncologista. O oncologista é só nos 5 primeiros anos. Aí depois disso, agora dos 5 aos 10 próximos, né, os próximos 5 anos, né, até 10 anos depois de completar, é com mastologista apenas. Não, eu não preciso mais, já tive alta do oncologista. Essa alta mesmo ficou meio atrasada, porque justamente em março de 2020, que eu estava com todos os meus exames agendados, começou o lockdown, e aí eles pediam, se você não precisa ir para o hospital, não precisa, não é urgente, então não marque exames, né, não apareça, então eu acabei, tipo, meio que se passando aí esses meus exames, mas graças a Deus eu estou bem, né, estou ansiosa para a próxima POB, eu tenho meu planner aqui do lado, então a próxima conferência do Personal Organizer Brasil vai ser dias 12 e 13 de agosto, uma sexta e sábado, e vai ser, se eu não me engano, lá no Center Norte, Centro de Convenções lá do Center Norte, então, né, tá previsto para ser presencial, né, acho que até lá a gente vai estar, né, tranquilos com esse presencial, né, tem hora que não precisa mais usar máscara, tem hora que precisa usar máscara, então, mas eu tô louca porque, assim, são queridas, né, que me acompanham, né, de 2014, e aí eu faço, já tenho cabelo, né, agora já estou com o cabelo pintado, então, para esconder os cabelos brancos, e, mais uma vez, gratidão. Uma pergunta do Fernando. Qual o critério de escolher uma boa palavra-chave? Então, Fernando, eu até gravei um workshop, né, sobre como identificar essas palavras-chave. Então, no link da minha bio do Instagram tem, né, você pode adquirir esse workshop, mas basicamente, então, por exemplo, né, uma das coisas que eu coloco é o, deixa eu ver, eu vou segurar essa página. Para mim, essa informação, né, de data, horário, local, é muito importante para eu saber, né, com quem que eu estou falando, onde, com quando. Deixa eu ver, tá meio estourado, né? Então, por exemplo, a cirurgia. Aqui, eu tinha que marcar uma cirurgia para remover a prótese expansora, né? Então, que cirurgia que eu tenho que marcar? É de prótese expansora. Mas a prótese expansora, eu já passei pela cirurgia de implantação, e no caso é de remoção, né? Então, o que varia... Mimi deu as caras. Ok, gata, por favor, acomode-se. E pneumonia. No caso da pneumonia, quando que... então, eu escolhi aqui, né, a doença que eu tive, que foi a pneumonia, e aí quando, né, a última tinha sido no ano de 2016 e no mês de setembro. Então, sempre aquilo que é macro, genérico, ele fica mais próximo do centro. E os detalhes vão virando depois do centro, né? Por exemplo, uma pergunta que ele fazia era em relação à menstruação. Então, eu já ficava conferindo, porque tinha hora que, né, fica um tempão sem menstruar, e aí eu sabia que ele ia fazer essa pergunta, opa, menstruação é o quê? Parou, voltou, irregular, então essas variedades ficam depois, por isso que era menstruação antes e normal depois. O que mais que eu tenho aqui? Os remédios que eu tomava na época, então, eu tive diabetes gestacional, então eu tomava, como fala, eu tomo Glifage de maneira preventiva. E aqui tinham outros medicamentos que eu estava tomando também, ó, e aí o miligrama do remédio é um detalhe dele.
né? E a vitamina, tem várias vitaminas, né? Então, aquela que eu estava tomando era a vitamina D. E o último que eu coloquei aqui, sim, que eu fui pro nefrologista por causa, né, desse negócio das pedras nos rins, né? Então, acompanhamento com nefrologista. Esse de cá, ok, que, tipo, não tinha a ver exatamente com a consulta, né, era mais para comentar com o médico, que eu estava passando por algumas especialidades, então eu mudei o traçado, né, então as especialidades médicas, aí eu listei aqui todas as especialidades que eu estava indo. Por isso que as escolhas das palavras-chave vão depender do que você tá, né, de qual que é a sua dúvida, por exemplo, né, aqui eu pensava em viajar de avião. Então, eu coloquei assim, se eu tinha que usar, por exemplo, luvas, né, para viajar de avião, né, em relação ao dente, então, era o siso, aí o X de que eu não podia fazer a cirurgia para remover o siso. Olha só o grau da minha dificuldade, da minha dúvida. Se em relação à água, se eu podia tomar aqui, ó, água filtrada ou água mineral. Então, repare que o que varia fica depois, né? O que é, digamos, imexível fica mais próximo do centro, né? Aqui do médico vascular, por exemplo, conforme ele foi explicando, então, preparo. Ok, gata. Né? Então, o que tinha de preparo? Era jejum, né? E esse jejum é de quanto tempo? Jejum de 12 horas, 10 horas, o detalhe eram 8 horas de jejum, né? Então, isso que pode variar, ele fica depois, né? Então, ok, a minha tia é médica oftalmologista, então ela pôde acompanhar a cirurgia. Então, isso aqui, repare que eu não conectei ao tema central e só fiz aqui uma nuvenzinha ao redor, né? Então, tipo, aquelas informações mais importantes, outra coisa, né, que eu tinha que chegar com 2 horas de antecedência. Então, eu coloquei aqui, que mais são, ok, eu circulei o médico. Então, repare que a palavra-chave, né, vai variar conforme a especialidade médica que você está tendo a consulta, e é sempre assim, o principal próximo do centro, e o que varia vai ficando longe do centro. Então, naquele workshop, naquela gravação, eu dou vários exemplos específicos, né? Eu acho que é rápido, acho que em meia hora você consegue, porque o workshop mesmo teve acho que umas 3 horas de duração, mas em vez de você assistir 3 horas de gravação, eu fiz um compacto, e aí em meia hora você tem mais claro. E, é claro, no curso online de mapas mentais, nele também a gente faz exercícios, né, sobre palavras-chave em diferentes formatos, a gente faz vários mapas mentais juntos, a gente faz vários exercícios práticos, dinâmicas de grupos, vivências, então, onde as escolhas dessas palavras-chave ficam mais claras. Inclusive, eu estou com inscrições abertas para a turma 16, nós vamos ter, ele tem 3 partes, né? Na primeira, um conteúdo previamente gravado, na segunda, aulas ao vivo, são 4 aulas ao vivo, e na terceira, a primeira anuidade da comunidade está inclusa, é gratuita, e aí depois do curso, eu te acompanho durante 1 ano, né, para te ajudar a evoluir no desenvolvimento da técnica, na aplicação da técnica em todas as áreas da sua vida, né? Tanto é que eu costumo dizer que a minha hashtag é mapas mentais para a vida, né? Porque tem gente que estuda mapas mentais para concurso, tem gente que usa mapas mentais para vestibular, Enem, mapas mentais para isso, para aquilo, mas na realidade você aprende a técnica dos mapas mentais para aplicar em
todas as fases da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, eu descobri no último ano da faculdade, né, em 95, né, era final de 95, né, a faculdade eu terminei em 96. Então, 96 foi quando eu realmente apliquei todo dia para todas as aulas, todas as matérias, né, para quem conhece da minha história, né, então eu tirei 10, tirei diploma, passei da primeira fase da UAB, então, assim, você aplica para tudo, né, então hoje eu uso toda semana para lista de compras do supermercado, feira, né, para planejar aí, fazer planejamentos, reuniões, clientes, fornecedores. Então, toda quarta-feira eu venho aqui com um mapa mental para compartilhar e deixar aí o meu legado, né? Porque eu falei, gente do céu, se eu morrer, acho que todos aqui vai parar no lixo, né? Então, falei, antes que eles parem no lixo, deixa eu compartilhar aqui e deixar esse legado, tá bom? Então, será que eu respondi essa pergunta, Fernando? Natália Tegoshi, tá linda, gratidão! Mais uma vez, gratidão a todos, gratidões pelos likes, assine o canal, clique no sininho para ser avisado das notificações e se programe toda quarta-feira às 15, eu abro uma live e fora isso tem aí algumas outras lives com convidados, então aqui no canal também tem um monte de outras lives que vocês podem consultar e lá no Instagram mapas.mentais.lis.kimura também tem vários outros exemplos de mapas. Espero te ver num dos meus workshops, no meu próximo curso de mapas mentais e até o próximo vídeo. Gratidão!